Graça e paz, meus irmãos, tudo bem? Hoje, quarta-feira, dia de estudo. Mais um dia, nós vamos aí estar estudando. Hoje a gente vai continuar falando de cura. E hoje a gente vai falar de uma cura especial. A cura que vem sobre aquilo que a gente não imaginava. A cura que vem sobre aquilo que a gente nem esperava que estava padecendo. É isso que a gente vai tratar hoje. Eu quero convidar você a pegar papel, caneta, pega também a tua Bíblia e vamos estudar juntos. Meu nome é Pedro, eu sou auxiliar pastoral do Ministério Cristo Centro, Caieiras, Jardim dos Eucaliptos. E hoje nós vamos estudar, e o tema que a gente vai estudar está ali no segundo livro dos Reis, no capítulo 5. É uma leitura um pouco extensa, mas uma história aí muito legal, uma história maravilhosa. E eu peço que vocês nos acompanhem aí, tá? Segundo livro de Reis, o capítulo é o 5, do 1 em diante, a palavra do Senhor, ela diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia, ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta e você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com esta carta, estou te enviando o meu servo, o meu oficial Naamã, para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus, capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu o cure da lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender-se comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes, mandou-lhe essa mensagem: por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo que ele sairia para receber-me. Invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai,
Se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe disse que se lave e será purificado. Assim, ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado. Sua pele tornou-se como de uma criança. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em outro lugar senão em Israel. Por favor, aceita um presente do teu servo. O profeta respondeu: juro pelo nome do Senhor, a quem sirvo, que não aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou. E disse Naamã: já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios e nem a nenhum outro Deus senão ao Senhor. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra e de todo o universo. Pai, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito, eu te agradeço, ó Pai, por tudo que o Senhor é em nossas vidas. Pai, a Tua palavra foi lida e agora, Senhor, juntamente com os meus irmãos, será ministrada, será, Senhor, estudada, Pai, para que nós possamos, Senhor, atingir o ponto onde o Senhor quer que nós cheguemos. Para que em todo o tempo o Teu querer, a Tua vontade se cumpra, Senhor, em nossas vidas. Pai, ajuda-nos. Senhor Espírito Santo, cuida, Senhor, agora da nossa vista, dos nossos ouvidos, cuida, Senhor, dos nossos corações. Que o Senhor em todo o tempo venha trabalhar na minha mente, no meu coração, assim como na mente, no coração do meu irmão que está em casa. E que nós em todo o tempo possamos engrandecer e glorificar o Teu santo nome. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, esse contexto aqui, essa história, ela aconteceu no século 9 antes de Cristo, né? Durante o ministério de Eliseu, como profeta em Israel. Naamã, ele era comandante do exército sírio, né? Um general, alguém muito estimado pelo rei da Síria. E ele foi enviado junto com uma carta para que ele fosse curado, da lepra. Essa ideia, isso foi proporcionado através de uma menina israelita que foi levada cativa em uma dessas guerras, né, onde a Síria atacou Israel e levou essa menina. E essa menina na casa de Naamã que estava leproso, essa menina fala, fala para a esposa dele: se o meu Senhor fosse ver o profeta que está lá em Samaria, com certeza seria curado. Então a lepra aqui na vida de Naamã, que era um grande guerreiro, a lepra era algo que ele buscava cura, né? Mas muitas vezes, em muitas coisas, a nossa vida ela é tomada de coisas em que nós sabemos que precisamos de cura, e tem coisas também que nós não sabemos. E o Senhor vai nos tratando e nos curando, mesmo sem a ciência de tudo isso, mas na misericórdia do Senhor, o Senhor vai tratando essas questões
que pode de alguma forma atrapalhar o propósito e os planos dele para as nossas vidas. Mas como os propósitos de Deus não são frustrados, Ele, na misericórdia dele, Ele vai trabalhando em nossas vidas para que nós possamos resolver essas pendências. E Naamã aqui ele foi buscar a cura, né? Mas pensa aí com você agora, né? Nós lemos aí alguns versículos e pensa com você agora. O que você tem buscado hoje, né? Pensa agora só com você aí no teu coração. O que você tem buscado hoje? O que você acha que você tem que melhorar? O que você acha que você tem que acertar? O que você acha que você tem que fazer correto ou fazer direito? O que você tem que ser curado? Essa é a pergunta. Naamã, nessa parte da história, era fácil, para ele era fácil. Ele precisava ser curado da lepra. O desejo dele era ser curado da lepra. Mas Naamã, ele foi junto com uma carta. E a carta falava assim, junto com essa carta envio o meu servo, o meu oficial, para que você o cure da lepra. Essa era a carta que foi enviada ao rei de Israel. Só que a carta, ela falava diferente do que Naamã falava, né? A carta aqui que foi junto com Naamã, ela falava algo, mas a linguagem corporal de Naamã, ela falava diferente da carta, né? Porque Naamã, ele queria muito a cura da lepra. Quando ele vai até o rei de Israel, que também não podia fazer nada por ele, e Eliseu fica sabendo e diz para o rei o enviar até a casa dele. Quando Naamã chega à casa de Eliseu, Eliseu nem o recebe. Naamã fica muito bravo, Naamã fica totalmente frustrado com tudo isso daí. A palavra do profeta, ela dizia assim: vai e se lave por 7 vezes e você será curado. Naamã, ele se frustrou, ele não quis, ele quis ir embora dali. Então parecia que a cura que ele tanto estava esperando, ele se frustrou de tal forma de desistir e voltar para trás. Mas o que leva um homem que não adorava o Deus Todo-Poderoso a ir buscar a cura lá? Porque na palavra aqui diz que Naamã, junto com o seu senhor, eram devotos de um deus arameu chamado Rimon. E tanto o rei de Arã quanto Naamã, que eram devotos e criam nesse Deus chamado Rimon, um Deus com D minúsculo, eles criam nesse Deus, mas eles sabiam que esse Deus não podia fazer nada por eles. E quando Naamã foi até o rei de Arã e fala assim, aqui alguns estudiosos dizem que foi o rei Ben-Hadad II, chega no rei e fala: olha, dizem que tem um profeta lá em Israel que pode curar. Eles que serviam a um Deus chamado Rimon, de nenhuma forma eles pensam em pedir para o Deus deles. Seria esse aqui um Deus que só servia para ser adorado e idolatrado? Será que era esse o propósito desse Deus na vida desses homens? Um Deus que não cura, um Deus que não serve para nada, somente para desviar o foco, né? Então eles vão buscar essa cura lá fora. Mas Naamã, a palavra diz que ele queria ser curado da lepra, mas existia algo ainda em Naamã que ele precisava curar. Algo que ele não entendia e que ele não sabia.
Então eu preciso entender o que eu tenho buscado. Qual é a cura que eu tenho buscado? Será que muitas das vezes aquela cura que eu tenho buscado não é o que eu realmente estou precisando agora? Porque se eu acredito num Deus, a palavra aqui ela não fala. Mas será que eu não pediria para o meu Deus? Eu teria que buscar a cura lá fora? Então, ele teve que sair do lugar onde ele estava e buscar aquela cura. A cura que eu tenho esperado, a cura que nós temos que esperado, ela não está aonde eu estou. Porque se eu estou parado e doente, eu tenho que me movimentar, eu tenho que buscar. Por isso que fala, a palavra fala para a gente descansar e esperar no Senhor. Mas esperar no Senhor, isso não quer dizer que eu tenho que ficar parado. Quando fala para eu buscar a cura, eu preciso sair da minha região de conforto. A cura ela não vai estar na minha área de conforto. Naamã, ele teve que sair do meio do povo dele, teve que sair do meio da crença dele, teve que sair ali do aconchego para buscar esse milagre. Quando eu estou parado, quando eu estou confortável, eu não cresço. No mundo espiritual e no evangelho é assim, quando eu paro, quando eu estou totalmente confortável, eu não cresço. Né? Dizem alguns que o que cresce parado é pão. O que cresce parado é pão. Mas eu, como não sou pão, eu preciso estar em movimento para crescer. Então, eu, de forma confortável, eu nunca vou crescer. Devotos de um Deus chamado Rimon, buscando Deus Altíssimo, para conseguir a cura. Chega a soar até estranho, mas é algo que muitas das vezes nós vemos. Existem alguns pedidos de oração que muitas das vezes nós recebemos, que ele começa assim, cada um na tua crença. Ore ou reze por essa pessoa, ou por aquela pessoa, ou por essa causa, aquela causa. São muitas das vezes pessoas que não estão focadas na tua crença. Ou muitas das vezes pessoas que não acreditam naquilo que pregam, ou não acreditam naquilo que servem. E começa a atirar para todo lado, né? A buscar em todas as direções. Então, quantas pessoas que pedem para você orar ou pedem para alguém rezar, pede para alguém fazer algo que muitas das vezes não confessam a mesma fé que a sua. Quantas pessoas, às vezes de outras religiões, que pedem para você estar orando por elas? Pessoas que muitas das vezes não estão numa igreja ou às vezes nem acreditam na mesma coisa que você, não acreditam em Cristo como Filho de Deus, não acredita no Deus Altíssimo, mas logo quando aperta a situação, pede para que você ore. Quantas vezes isso aconteceu com você? De alguém pedir oração, de alguém pedir para você orar pela vida deles, orar pela causa deles. Quantas vezes? Isso é mais fácil de acontecer, né? Porque será que já teve alguma vez que você foi pedir para alguém, pedir a um Deus que não é o seu, por você? Você já fez isso? Alguma vez você já fez isso? Mas pessoas que muitas das vezes não confessam a mesma fé que você, fazem isso. Por quê? Porque não têm a certeza no poder de quem eles creem.
Hoje nós sabemos e cremos em Jesus Cristo, o Filho de Deus, o nosso Salvador, que pode todas as coisas. O único que é suficientemente poderoso para salvar, para libertar e para nos curar, através da Tua palavra. Então, nós não precisamos pedir para nenhuma outra pessoa, para nenhum outro Deus. Nós temos o nosso Deus. Então, Naamã aqui, ele estava em um lugar e ele teve que sair desse lugar. A cura dele não estava lá, em Damasco, em Arã. Não estava lá do lado sírio. Ele teve que vir buscar a cura em Israel. As palavras de Naamã não são os rios do Egito, os rios lá em Damasco, o Farfar, muito melhores do que esses rios de Israel. Eu não poderia ter me lavado lá, mas a cura, ela nunca está aonde eu quero. Eu tenho que buscar onde o Senhor determina no meu coração. Nessa época aqui, meus irmãos, a cura, ela tinha um endereço. Primeiro o rei de Israel e depois a casa de Eliseu. Eu não sei onde é a casa de Eliseu, não sei nem se existe essa casa hoje. Mas esse era o endereço naquela época. Mas o verdadeiro endereço, o endereço para que qualquer pessoa alcance a cura que o Senhor Jesus Cristo nos dá, o endereço ele permanece até hoje. Ele permanece até hoje. Esse endereço é a Bíblia, a palavra de Deus. Esse é o endereço da onde eu vou achar e encontrar minha cura. Aonde você vai achar e encontrar a tua cura. A cura que eu preciso nem sempre é do jeito que eu espero. A cura que eu preciso nem sempre é do jeito que eu espero. O profeta, através do seu servo Geazi, lançou a palavra: vá e lave-se 7 vezes no Rio Jordão. Naamã, irado e indignado, queria logo voltar embora, mas os seus servos o convenceram. Meu pai, se pedisse algo mais difícil, o senhor não faria? E meio contrariado, Naamã foi fazer o que o homem de Deus tinha falado para ele fazer. Então, a cura do Senhor na minha vida, ela só vai acontecer quando eu obedeço, quando eu obedecer. Eu só sou curado através da obediência. Porque se Naamã, depois que tivesse aquela palavra do Senhor na vida dele, Naamã, se tivesse se lavado lá em Damasco, nada teria acontecido. Se mesmo assim ele fosse para o Rio Jordão, se lavasse 1, 2, 3 vezes, nada teria acontecido. Se ele se lavasse por 4, por 5, por 6 vezes, nada teria acontecido. A pele dele foi purificada a partir do momento quando ele cumpre a palavra do Senhor. Quando ele obedece à palavra de Deus. Quando pela 7ª vez ele se lavou e ele foi purificado. E a pele dele se tornou como a de uma criança. Então eu só vou ser curado através da obediência. Eu só vou ser curado quando eu obedeço. Quando eu obedeço, eu sou curado. Curado da lepra. O que Naamã mais queria. Totalmente purificado da lepra.
Naamã, agora curado, ele volta para a casa de Eliseu. Agora Eliseu o recebe e Naamã tenta pagar, mas Eliseu não recebe. Eliseu não aceita o pagamento. E Naamã, ele fala, então permite que eu carregue 2 mulas de terra, porque agora não vou mais apresentar holocausto a nenhum outro Deus a não ser o Deus de Israel, o Deus único, o Deus todo-poderoso, ao nosso Deus. Um comandante pagão, curado pelo Senhor, agora restaurado, com a pele purificada, que se entrega de todo o coração. Com a tua boca, com a tua língua aqui ele fala: jamais apresentarei holocausto a outro Deus, a não ser o Rei, o Deus de Israel, a não ser o Deus de Israel. Aqui está um homem curado. Naamã, lá no Rio Jordão, após a 7ª vez que ele se lavou, ele estava curado da lepra. Mas aqui, na casa de Eliseu, ele se entrega. Na casa de Eliseu, ele se converte. Aqui, esse é o desenho de um homem curado. Alguém que foi buscar a cura da lepra, e ele é curado aqui de uma cegueira tamanha, onde ele passa a enxergar e entender quão grande e poderoso é o nosso Deus. Aonde ele passa aqui a atravessar um grande problema que ele tinha na vida dele, que determinava toda a eternidade dele. Aqui ele se entrega ao nosso Deus Todo-Poderoso. Esse, meus irmãos, é um homem curado. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que você está passando. Mas muitas das vezes, o problema que você acha que tem não é o mais grave na tua vida. Mas o que é realmente de mais grave é o Senhor que vai te dizer, é o Senhor que vai te falar. O Espírito Santo que nos conforta e também nos conduz, o Espírito Santo que nos confronta, ele nos mostra o que precisa ser curado em nossas vidas. E eu quero que agora você abaixe a tua cabeça, feche os teus olhos e num ato e numa conversa sincera com Ele, entre você e o Espírito Santo, que Ele te mostre o que precisa ser mudado na tua vida. A respeito da cura em outros lugares, Jesus Cristo, Ele fala em Lucas, o capítulo 4, o versículo 27. Depois você lê e estuda, mas que agora você permaneça com a sua cabeça baixa, seus olhos fechados, meditando naquilo que o Senhor tem para falar no teu coração. A palavra diz em Lucas, capítulo 4, versículo 27, assim diz a palavra do Senhor: também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, o profeta. Todavia, nenhum deles foi purificado, somente Naamã, o sírio. Então a palavra ela diz e nos afirma que muitos leprosos existiam em Israel, mas os próprios israelitas leprosos não haviam sido curados nessa época. Mas a cura veio sobre a vida do sírio, de Naamã, o sírio. Então o Senhor Jesus aqui
no século 9 antes de Cristo, o Senhor Jesus o cura da lepra após o 7º banho no Rio Jordão. E depois, há 2000 anos atrás, novamente fala no nome de Naamã. E fala de como ele curou a vida de alguém que o buscou. Jesus Cristo fala da cura que vem através da busca. Da cura que vem através da busca. Naamã veio de longe para buscar a cura. E a partir do momento em que foi curado, ele se entregou a Cristo. Um dia eu fui curado e me entreguei a Cristo. Um dia você foi curado e se entregou a Cristo. Mas muitas pessoas hoje em dia são curadas e optam por voltar para a Síria. E optam, muitas das vezes, em voltar para onde nasceu aquele problema. E é nesse contexto agora que eu quero que você continue aí orando ao Senhor e buscando dele a resposta para as questões da noite de hoje. Senhor Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, Pai, a Tua palavra ela foi ministrada da forma como o Senhor colocou em nossos corações. Pai, continua, Senhor, através de Ti, ó Senhor Espírito Santo, trabalhando nas nossas vidas, trabalhando, Senhor, em nossos corações. Continua, Senhor, nos ajudando, Senhor, em todo o tempo. Que nós possamos, ó Deus, em todo o tempo buscar a cura. A cura não somente daquilo, ó Pai, que nos faz mal e que aparece, meu Deus, em todo o tempo. Aparece para nós, aparece também para os outros. Mas que nós também, Senhor, possamos ser curados daquilo que o Senhor quer e espera de nós. Que nós possamos, ó Deus, ser curados em todo o tempo daquilo que o Senhor tem colocado nas nossas vidas, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor. Eu te peço que em todo o tempo nós possamos, ó Pai, ser curados, meu Deus, daqueles problemas que muitas das vezes nós não tomamos conhecimento, mas o Senhor sabe. Daquelas dificuldades, daqueles problemas que nós temos e que muitas das vezes, Senhor, nos falha, mas o Senhor quer nos sarar, o Senhor quer nos curar. Pai, coisas que o Senhor tem sarado e tratado em nossas vidas, que nós sejamos curados, Pai, em nome de Jesus. E que em todo o tempo o Teu querer e a Tua vontade se cumpra em nossas vidas. Pai, eu Te louvo, Pai, eu Te glorifico, Pai, eu Te exalto. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, meu Deus. Senhor, Deus e Pai, obrigado, Senhor. Meus irmãos, eu agradeço você por ter nos acompanhado até agora. Nosso estudo de quarta-feira. Que você continue aí compartilhando as mensagens, que você possa descer aí na descrição, acompanhar aí os nossos canais, acompanhar aí os links, os nossos podcasts também, que você possa escutá-los, que você possa compartilhar aí a palavra do Senhor, evangelizando nesse tempo de crise, nesse tempo difícil. Que você possa estar aí na tua casa nesse momento e que em todo o tempo o Senhor venha abençoá-lo aí, abençoar a tua família, abençoar grandemente a tua casa. Aqui do lado vai estar aqui os nossos dados bancários. Você que é membro,
do Ministério Cristo Centro, Caeira, Jardim dos Eucaliptos, que quer dizimar, que quer ofertar, são esses aqui os canais. Se você não é membro, mas sentindo no teu coração de nos abençoar com uma oferta, são esses aqui também os canais. Eu agradeço a você que tem dizimado, que tem ofertado, a você que tem semeado na obra do Senhor, que é graças à misericórdia dele que ela não tem parado. Verdadeiramente nós temos trabalhado mais ainda, e tudo isso é para a honra e glória do santo nome dele. Meus irmãos, eu te agradeço por ter nos acompanhado. Nós nos vemos no domingo, no culto da família, uma mensagem que vai estrear no YouTube às 18 horas. Nos vemos também na nossa live pelo Facebook, na terça-feira às 19h30, a nossa noite de oração. E até o próximo estudo da palavra na quarta-feira que vem. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém.